Eu queria começar fazendo algumas perguntas, e a primeira dessas perguntas é: o que é que você faz em momentos de crise? Quando de repente todas as portas para onde você vai se fecham. Quando os caminhos que você tem diante de você, ao invés de se tornarem caminhos mais fáceis, se tornam caminhos mais difíceis, ao ponto de você não mais conseguir prosseguir. O que é que você faz quando, mesmo buscando a palavra sábia de conselheiros, você não consegue resposta? Mesmo indo até a consulta de psicólogos, o seu coração permanece cheio de dores e cheio de perguntas. O que é que você faz quando você não consegue encontrar uma saída para a sua história, para a sua vida, para a sua família? Qual é a sua atitude? Como você se move? Eu queria responder a essa pergunta me lembrando das histórias de alguns líderes de nações que viveram momentos difíceis, momentos de crise, momentos de muita pressão e opressão, e de repente eles fizeram algo. Não sei se você sabe, mas em 1775, aqui nesse país, os então colonos dos Estados Unidos viviam uma pressão imensa por causa do domínio da Inglaterra. Cada vez mais um grito de liberdade nascia dentro do coração desses homens e dessas mulheres que viviam aqui. E por isso, no dia 20 de julho, o Congresso Continental, formado por americanos, decidiu se reunir, e com o único propósito: nós precisamos orar e jejuar e clamar ao Senhor para que Ele venha e mude a nossa sorte. Em 1776, eles declararam a independência dos Estados Unidos, mas a guerra só terminou em 1783, quando a Inglaterra decidiu assinar um tratado de paz com as 13 colônias. Mas até mesmo essa guerra pela liberdade, essa guerra por independência, essa guerra que parecia invencível para os colonos americanos, eles estavam lutando com a maior potência da época, que era a Inglaterra. O exército mais organizado de todos. Uma nação com anos e décadas e séculos de tradição na guerra. De repente, esses colonos se reuniram e a primeira decisão deles foi: precisamos orar e jejuar e clamar: Deus, vem sobre nós. Anos depois, o segundo presidente desse país, John Adams, percebendo a crise que ainda existia nessa nação, consequência da guerra pela independência, os custos foram altíssimos, o comércio quase acabou, as pessoas ainda viviam feridas intensas na alma. John Adams, o presidente americano, por 2 anos consecutivos, chamou a nação para jejuar e para orar e para buscar a presença de Deus e se arrepender e dizer: Deus, muda a nossa sorte. Nos anos de 1798, 1799, toda essa nação se humilhou diante de Deus com oração e com jejum, clamando: Deus, muda a nossa sorte. Décadas depois, essa mesma nação estava dividida por causa da guerra civil. Norte e sul entraram em guerra. Irmãos matando irmãos. Famílias sendo completamente destruídas. O país estava para ser dividido ao meio por diferenças profundas. O presidente na época, Abraham Lincoln, percebeu que os exércitos não resolveriam o problema, os diplomatas não conseguiriam encontrar solução.
Os homens de negócio não tinham respostas, os políticos não sabiam o que fazer, então ele decidiu convocar a nação para um dia de oração e de jejum. No dia 30 de abril, esse país parou para que as pessoas colocassem os joelhos no chão e se arrependessem, orassem, clamassem: Deus, só o Senhor pode fazer algo. É um momento de crise, é um momento de guerra, de destruição. Nós não sabemos mais o que fazer. E Abraham Lincoln escreveu essas palavras e publicou-as para a nação americana. Ele disse o seguinte: fomos alvos das mais generosas recompensas do céu. Vivemos por muitos anos em paz e prosperidade. Crescemos em número, riqueza e poder como nenhuma outra nação jamais cresceu. Mas nós nos esquecemos de Deus. Esquecemos a mão graciosa que nos preservou em paz e nos multiplicou, que nos enriqueceu e fortaleceu. E em vão imaginamos, no engano de nossos corações, que todas essas bênçãos foram produzidas por alguma sabedoria e virtudes superiores inerentes a nós. Intoxicados pelo sucesso ininterrupto, nós nos tornamos autossuficientes demais para sentir a necessidade da graça redentora. Orgulhosos demais para orar ao Deus que nos criou. Cabe a nós nos humilharmos diante de Deus, confessar os nossos pecados, os pecados da nação, e orar por misericórdia e perdão. Essas foram as palavras do presidente da República dos Estados Unidos naquele ano. Um dia de jejum, de oração e de lágrimas pela nação, porque a guerra estava destruindo o país, e poucos meses depois, na Batalha de Gettysburg, a história dessa nação começou a ser transformada depois de uma das batalhas mais sangrentas da Guerra Civil. Mas ali a história mudou. Meses depois desse período de oração e jejum, só mais uma história da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas estavam conquistando cada vez mais territórios na Europa. As nações estavam caindo rapidamente diante do poderio do exército alemão. A Inglaterra estava acuada, os soldados desesperados. Então o rei George VI da Inglaterra foi em cadeia nacional para dizer: meus irmãos, nós precisamos orar e jejuar. Era um beco sem saída. Eles não tinham mais recursos neles mesmos, não sabiam mais o que fazer. Eles estavam encontrando derrota após derrota, após derrota, após derrota. As portas não estavam se abrindo, as respostas não vinham. O que eles fizeram? Nós precisamos orar e jejuar e pedir: Deus, tem misericórdia de nós. E foi o que eles fizeram. Naquele dia 26 de maio de 1940, as portas dos trabalhos se fecharam, as fábricas encerraram as atividades, e as pessoas foram para as igrejas, para as casas, para colocarem o joelho no chão, e orarem e jejuarem, e dizerem: Deus, nós precisamos. E Deus respondeu. Naquele momento Deus enviou uma tempestade, meus irmãos, e essa tempestade durou do dia 26 de maio até o dia 4 de junho, e essa tempestade impediu que os aviões alemães pudessem decolar e subir e bombardear os lugares onde estavam os soldados ingleses, e 340 mil soldados foram salvos nessa época, por causa dessa chuva que Deus enviou. E isso aconteceu porque um povo decidiu orar e jejuar e clamar e dizer: Deus, não sabemos mais o que fazer. O que nós devemos fazer em momentos de crise? O que nós devemos fazer em momentos em que as portas parecem não se abrir? Quando não encontramos mais recursos em nós mesmos, em mais ninguém?
A resposta que esses líderes de nações encontraram não foi uma resposta que eles produziram neles mesmos, não. Eles simplesmente leram a Bíblia e descobriram, lendo as Escrituras, de que em momentos de crise, em momentos de portas fechadas, em momentos de desespero, em momentos em que não encontramos saída, em momentos em que os caminhos parecem tão apertados, em momentos em que não encontramos resposta em nenhum homem, o que nos cabe é colocar os nossos joelhos no chão e fecharmos a nossa boca em jejum e dizemos: Deus, 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 faça alguma coisa. Foi isso que Esther fez, e você conhece a história da rainha Esther. Havia uma sentença de morte sobre o povo judeu. Amã, o conselheiro do rei, conseguiu que o rei assinasse um decreto marcando o dia em que todos os judeus deveriam ser mortos naquelas províncias. Não havia nada que eles pudessem fazer. Não havia político capaz de mudar essa lei. Não havia exército capaz de vencer o exército daquela superpotência. Mas Esther sabia, existe um Deus no céu que está sobre tudo e sobre todos. E ela então conclamou 3 dias de jejum e oração, em que nenhum judeu deveria comer ou beber, mas deveria orar e clamar a Deus. E Esther disse: depois de 3 dias eu vou ao rei, ainda que isso seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mas você conhece a história. Depois desses 3 dias de jejum e oração, em que o coração dela e dos outros judeus foi rasgado diante de Deus, a boca fechada, não vai entrar alimento, Deus, é um momento de desespero. Eu não encontrei resposta em nenhum lugar, homem nenhum pôde me ajudar. Deus, só o Senhor pode fazer com que essa sentença de morte não prevaleça. E Deus mudou a história. Se hoje os judeus continuam existindo, eles continuam existindo por causa desses 3 dias de jejum e oração. Se hoje eles continuam espalhados na terra, eles continuam espalhados porque essa mulher conclamou o povo a orar e a jejuar para que Deus viesse e mudasse a sorte deles. Nós jejuamos, meus irmãos, porque nós precisamos da intervenção de Deus. O rei Josafá estava desesperado ao ouvir a notícia de um exército enorme que vinha contra Judá. Ele sabia que o exército que ele tinha não era capaz de enfrentar aquele exército que vinha contra ele. O que foi que ele fez? O que você acha que ele fez? Ele conclamou o povo para jejuar e orar. 2 Crônicas 20. E enquanto eles oravam e jejuavam e clamavam a Deus, Deus levantou um profeta no meio deles. E esse profeta disse: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha é do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido hoje. Eu não sei se você tem encontrado portas fechadas na sua vida. Eu não sei se você já tentou todas as soluções, mas você não conseguiu nenhuma resposta satisfatória. Talvez seja o seu filho que permanece longe de Deus e você já tentou de tudo, mas até hoje o coração dele permanece frio, permanece duro, permanece distante, permanece rebelde.
permanece indiferente. Talvez seja no seu casamento, você vive uma situação, você não sabe mais o que fazer. Deus tem misericórdia. Eu não encontro paz, eu não encontro alegria, eu não encontro satisfação, eu não encontro resposta. Já fiz de tudo. Talvez seja a sua situação aqui nesse mesmo país. Você só tem encontrado portas fechadas, você só tem encontrado nãos e nãos e nãos. Você já tentou de tudo, ou melhor, quase tudo. Talvez o que você não tenha feito é o que esses homens e mulheres fizeram. Separaram um tempo para orar e para jejuar e dizer: Deus, só o Senhor pode. O Senhor rasga o céu, o Senhor intervém nessa situação, o Senhor muda a história, o Senhor alcança o meu filho, o Senhor restaura o meu casamento, Deus abre as portas, o Senhor muda as leis, Senhor, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós jejuamos porque nós precisamos dessa intervenção de Deus. Meus irmãos, se eu estou aqui hoje pregando, eu estou porque a minha mãe lá atrás decidiu jejuar 2 vezes por semana por 5 anos. Por 5 anos, 2 vezes por semana ela estava jejuando e orando e dizendo: Deus, o meu filho, eu não criei filhos para a perdição, eu não criei filhos para as trevas, eu não criei filhos para que se percam. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Nós jejuamos porque precisamos da intervenção de Deus. Jejuamos porque nós precisamos também nos arrepender e mudar de vida, como vimos num relato aqui de Abraham Lincoln, em vários relatos das Escrituras. Meus irmãos, existem áreas da nossa vida, quer tenhamos consciência disso ou não, que só serão mudadas se nós nos dedicarmos a jejuar e orar, pedindo a Deus para Ele nos alcançar nessas áreas. Porque são áreas muitas vezes escuras do nosso coração, às quais não temos acesso. Ou áreas que parecem ser tão habituais para nós, é um costume tão arraigado na nossa vida que imaginamos: eu nunca vou viver sem isso. Mas nos fazem mal. O povo de Israel vivia com um problema de religiosidade, viveu por muitos anos lutando contra esse espírito de religiosidade. Eles eram o povo de Deus, eram o povo da lei, eram o povo do templo, eram o povo que oferecia os sacrifícios ao Deus vivo e verdadeiro, era o povo que tinha os levitas, os sacerdotes, era um povo maravilhoso. Mas olha o que Joel escreve sobre esse povo. Joel, se você puder abrir a sua Bíblia, Joel capítulo 2, a partir do versículo 15. Deus levanta Joel, esse profeta, para proclamar um jejum público, para conclamar as pessoas a um jejum público, e a oração e arrependimento, por causa desse espírito de religiosidade que havia no meio do povo. Práticas arraigadas, costumes que estavam ali há muito tempo, e que faziam mais mal do que bem. No versículo 12 do capítulo 2, Deus diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Do lado de fora eles pareciam tão quebrantados, do lado de fora eles pareciam tão santos, pareciam tão piedosos, pareciam tão profundos em Deus, mas era tudo aparência. No lado de dentro havia religiosidade. No lado de dentro eles estavam longe de Deus. No lado de dentro eles tinham uma série de práticas de pecado na vida deles, na história deles, no dia a dia deles, no relacionamento deles com os outros. Ninguém via, a não ser Deus. E Deus diz: não basta rasgar as vestes, tem que rasgar o coração.
E esse rasgar o coração, meus irmãos, essa cirurgia de Deus no nosso coração, é só jejum e oração. Para vencermos esses hábitos que estão arraigados e que nós imaginamos, nunca vou me ver livre deles, meus irmãos, só jejum e oração. Eu me lembro que quando eu voltei para o Senhor, muitas coisas mudaram na minha vida muito rapidamente. Eu vivia um relacionamento com a moça, era um relacionamento ruim para mim, ruim para ela. Um relacionamento assim de dependência emocional muito forte entre nós dois, e era abusivo, e era um relacionamento difícil, tanto para mim quanto para ela. E assim que eu tive um encontro com Deus, terminamos esse relacionamento. Assim que eu voltei para o Senhor, e eu ouvi a palavra do Senhor me chamando de volta, eu imediatamente parei de fumar, parei de usar drogas, parei de falar palavrões, comecei a honrar os meus pais, mas havia áreas da minha vida, meus irmãos, que não haviam sido mudadas. Eram áreas escondidas e não eram assim, elas não estavam à vista de todas as pessoas, porque se uma pessoa está viciada no cigarro ou usando droga, todos percebem. Ou se o linguajar da pessoa é um linguajar chulo, baixo, todo mundo percebe. Mas existem áreas escondidas que só nós sabemos, só nós conhecemos. Eu tinha uma dessas áreas, eu vivi uma luta, voltei para o Senhor, mas eu ainda lutava contra a pornografia. Era difícil, porque é um pecado que você comete sozinho, dentro de casa ou dentro do seu quarto, ninguém vê. Mas você sabe que faz mal, afeta você, seu coração, seu relacionamento com Deus. E esse comportamento não mudou do dia para a noite. Foram meses, meus irmãos, lutando diante do Senhor. Senhor, por que é que eu preciso querer isso? Por que é que eu preciso querer acessar a internet? Por que eu preciso querer acessar esses sites pornográficos? Meu Deus! Foram dias, semanas, meses e meses e meses, meus irmãos, e vários períodos de jejum, vários períodos de oração, dizendo, Deus, eu preciso entender que eu não preciso viver com isso. Não preciso. E essa consciência, essa graça de Deus veio depois de muito tempo. E não quer dizer, meus irmãos, que eu estou imune. Não. Ele dizia que eu preciso permanecer nesse ringue de batalha, dando soco nesse pecado todos os dias. Mas uma coisa aconteceu. Aquela prisão que me empurrava o tempo todo, dizendo, você não consegue mais viver sem isso, aquela prisão foi aberta, as correntes foram quebradas. Eu sei que eu sou livre, não preciso mais disso. E nesse tempo de oração e de jejum, para mudanças de vida, coisas que você não consegue mudar assim, como uma vida desleixada, mais ou menos, precisa ser uma batalha intensa. Eu vivi uma batalha intensa contra a comparação. Percebe? São coisas do coração, sutis no coração. E que as pessoas acham que não tem nada a ver, mas fazem mal. Às vezes eu me comparava com as pessoas e me achava melhor em muitas áreas. E quando alguém se dava melhor do que eu numa área, eu tinha inveja. Ao invés de me alegrar com os que se alegravam, eu me entristecia com a alegria dos outros, porque eu pensava, não, está errado, tinha que ser eu sou melhor. Meus irmãos, essas práticas, essas posturas do coração, esses sentimentos, esses pensamentos, esses hábitos, a guerra contra eles é oração e jejum, não tem jeito. Não pensemos nós que uma vida assim relaxada, como a desse espírito de religiosidade que veio sobre Israel, ele poderia ser vencido de outra maneira. Não tinha como. Foi por isso que Deus proclamou um jejum, um rasgar de coração, uma busca intensa por Ele, porque era algo tão arraigado, tão profundo, tão enraizado na vida do povo de Israel. E somente assim
Guerras extremas exigem de nós posturas extremas, intensas. Então, se existe alguma área na sua vida, seja talvez a melancolia, seja o que for a ira, seja a pornografia, seja a soberba, seja a vitimização, qualquer que seja ela que esteja no seu coração, que você imagina é normal, não é normal. É necessário você declarar guerra contra esses inimigos. E assumir uma postura de guerra contra eles. E a Bíblia nos apresenta as armas: é jejum e a oração. Por falar em guerra, meus irmãos, os discípulos de Jesus, certa vez, foram interpelados pelos discípulos dos fariseus e dos discípulos de João Batista. Aqui, Jesus, por que os discípulos de João Batista jejuam? E os dos fariseus também, e os seus não? A resposta de Jesus foi direta. Como é que eles podem jejuar agora que o noivo está com eles? Eu estou com eles. Eu estou com eles, é só alegria, é só festa, é só glória. Mas um dia o noivo lhes vai ser tirado. E nesse tempo, o que Jesus disse? Jejuarão. Meus irmãos, enquanto aguardamos a volta do noivo Jesus, enquanto aguardamos a volta do Senhor, nós precisamos jejuar. Isso para termos forças para enfrentar as guerras do dia a dia. Essas guerras, essas adversidades que são constantes. Meus irmãos, Jesus disse, nesse tempo eles precisam jejuar. Essa prática era tão clara na vida dos primeiros cristãos, tão clara, que os primeiros cristãos, eles jejuavam 2 vezes por semana. Sabia disso? Eles jejuavam todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras. Domingo não. Eles não jejuavam no domingo, porque domingo era dia de celebração, de festa, de se lembrarem da ressurreição de Jesus, da vitória do Senhor. Eles se reuniam para comer juntos, e era uma glória. Mas todas as quartas e sextas-feiras eles jejuavam, porque eles sabiam que a batalha era intensa. Eles sabiam que o mundo onde eles estavam era mau. Eles viviam no Império Romano pagão, cheio de ídolos, cheio de cultos a outros deuses, cheio de opressão. E eles sabiam que a gente não vai conseguir vencer as batalhas se nós não estivermos fortes. Jesus disse que quando o noivo lhes fosse tirado, nesse tempo jejuariam. E aí, o que nós precisamos fazer? Jejuar. Para terem forças para vencerem as batalhas do dia a dia. Lutero foi claro nisso também. Lutero escreveu assim: nós não podemos abandonar a prática do jejum por causa da nossa liberdade em Cristo. Senão nós vamos nos tornar extremamente complacentes, preguiçosos para com o pecado. E o pecado vai nos dominar. Porque algumas pessoas dizem isso: mas eu sou livre em Cristo, Jesus conquistou tudo para mim. É verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o pecado ainda não morreu. Ainda estamos nesse mundo lutando contra o mundo, a carne e o diabo. Sim, haverá o dia em que a trombeta vai soar e nós seremos transformados e a morte vai ser tragada pela vitória. Tem até uma música que diz, né? Quando a trombeta tocar, do chão vou me levantar, nem a morte vai me segurar. Mas enquanto aguardamos a trombeta tocar, meus irmãos, quando nos encontraremos com o noivo novamente, e então entraremos no banquete, na ceia das bodas do Cordeiro. Oh, glória! Aqui não tem mais jejum, mas enquanto estamos aqui aguardando a volta do noivo, meus irmãos, precisamos jejuar e orar. John Wesley, quantos já ouviram falar em John Wesley? John Wesley tinha tanta clareza das batalhas do dia a dia, que ele jejuava 1 vez por semana e fez isso por mais de 50 anos. Toda semana ele separava no mínimo um dia para jejuar e orar, porque ele sabia, o mundo é mau, eu preciso vencer as batalhas, eu preciso avançar com o reino de Deus, e nós precisamos conquistar esse território só é vencido na força do Senhor, eu preciso estar forte no Senhor.
E essas pessoas mudaram e foram usadas por Deus para mudar muita coisa no mundo, não é verdade? Ao invés de mirarmos exemplos de pessoas assim que... Vamos olhar para esses que foram poderosamente usados por Deus e em Deus para mudar as histórias. Precisamos jejuar. Precisamos jejuar para nos tornarmos sensíveis à voz de Deus. Às vezes você está perguntando assim: Deus, o que eu preciso fazer? Deus, para onde que eu vou? Deus, me traz a direção. Deus, eu preciso tanto discernir o que o Senhor tem para a minha vida. Tem muita gente que está fazendo essas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou trabalhando nisso? O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho esses recursos, como é que eu vou investi-los? Meus irmãos, a resposta para isso está no jejum e na oração. É nesse tempo que conseguimos discernir a voz de Deus. Daniel capítulo 10. Daniel recebeu uma visão de Deus e não sabia, Deus, o que significa isso? Sabe o que Daniel decidiu fazer? Jejuar. Nesses 21 dias ele disse, ele tirou a carne, ele tirou o vinho, e ele começou a orar e dizer: Deus, me traz entendimento do que o Senhor está querendo me dizer. E aí 21 dias depois, Gabriel vem e diz: Daniel, muito amado, no dia que você começou a orar, Deus me enviou para trazer a mensagem para você, mas o príncipe da Grécia e da Pérsia me resistiram durante esse tempo todo. E Deus então enviou Miguel, o general dos exércitos dele, para enfrentar esse príncipe da Pérsia e da Grécia. Eu vim te trazer o esclarecimento e a interpretação dessa visão que você teve. Mas isso aí foi Daniel no Antigo Testamento. Mas o que você acha de Paulo? Se você abrir a Bíblia em Atos 13, você vai ler que Paulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia. Servindo aquela igreja, preparando os irmãos naquela igreja, pregando em Antioquia. E diz a palavra de Deus, no versículo 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Só um parênteses, esse Simeão chamado Níger aqui, alguns dizem que era o Simeão que carregou a cruz de Jesus. Porque o Simeão era de Cirene, e Cirene era uma cidade na África, e portanto as pessoas eram negras. E portanto eles dizem Simeão chamado negro, Níger é negro. Então eles entendem, olha, o Simeão está aqui na igreja de Antioquia. Fecha parênteses aí, curiosidade bíblica. Continuando, enquanto adoravam ao Senhor e o quê? E o quê? Jejuavam. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Era uma prática da igreja. Eles estavam lá na igreja orando ao Senhor e jejuando e celebrando o nome do Senhor. E o Espírito Santo falou: separem-me Barnabé e Paulo. Mas como assim? A igreja está indo tão bem, está tão maravilhosa, a igreja crescendo, o povo sendo preparado, treinado. Mas o coração dele estava sensível ao Senhor. Opa, é o Senhor que está falando. Deus tem uma missão para Barnabé e Paulo. Deus tem uma direção agora para esses dois irmãos. É nesse período de jejum e de busca de Deus que eles perceberam e conseguiram discernir a voz do Senhor. Se você está em dúvida quanto ao que fazer, faça como Barnabé e Paulo. Comece a jejuar e a orar, que você vai discernir exatamente o que Deus tem para a sua vida, para onde você tem que ir, o que você deve fazer, como você deve se comportar, qual deve ser a sua decisão. Foi assim que eles receberam essa orientação. E por fim, eles receberam essa direção de Deus, e antes de começarem a missão nova, diz o texto, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Para começar algo, a Bíblia também orienta: jejue e ore. Foi o que Jesus fez, não é verdade? Jesus ouviu a palavra do
Pai, lá no Rio Jordão, esse é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. E quando ele saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele na água, ele saiu da água, e o Espírito guiou aonde? Para o deserto. E ali Jesus passou 40 dias e 40 noites, sem comer nada, sem beber nada, diz a Bíblia, sendo tentado pelo diabo. Antes de iniciar um ministério, antes de curar qualquer pessoa, antes de pregar qualquer sermão, o que Jesus fez? Jejuou e orou. E eu queria que você percebesse um detalhe aqui no Evangelho de Lucas. Abre lá em Lucas capítulo 4. Você já deve ter lido esse texto muitas vezes, mas às vezes passou desapercebido. 4:1 diz assim: Jesus, como? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto. E quando ele começou o ministério, depois desses 40 dias de jejum e oração, como ele estava? Versículo 14. Jesus voltou para a Galileia como? No poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo, mas ele saiu daquele tempo de jejum e oração, não simplesmente cheio, mas cheio do poder do Espírito Santo, porque a obra de Deus só tem como ser feita no poder do Espírito Santo. As coisas novas, meus irmãos, só no poder do Espírito Santo. Bem, eu sei que a Bíblia fala muito sobre jejum. Eu espero ter conseguido compartilhar um pouco com você da importância do jejum e da oração. E do poder do jejum e da oração. Se precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus, a Bíblia nos chama a jejuar e orar. Se nós precisamos mudar a nossa vida, de uma ação de Deus no nosso coração, para aquela cirurgia profunda de áreas que ainda estão ali, e que precisam ser mudadas, é jejum e oração. Para vencer as adversidades do dia a dia, jejum e oração. Se precisamos de uma direção de Deus, Deus, para onde eu vou, qual que é a sua missão? Jejum e oração. E então Deus só me deu a direção, agora eu vou começar. Antes de começar, jejum e oração. E é por isso, meus irmãos, que estamos terminando o ano com esses 21 dias de jejum e oração. A gente precisa terminar bem para a gente começar bem. Eu quero encorajar você a fazer parte. Eu sei que existem áreas na sua vida, como eu sei que existem na minha. Existem coisas que eu preciso, Deus, se o Senhor não fizer, ninguém faz. Se o Senhor não agir, Deus, eu estou perdido. Eu tenho orações assim diante do Senhor. Eu tenho a certeza de que você as tem também. Só Deus. Só Deus. Seja na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, nessa nação, dentro de você. Só Deus. Então, meu irmão, é um tempo de jejum coletivo. Eu tive essa liberdade de abrir aqui, dizendo assim, vou jejuar disso, porque estamos todos nós nesse mesmo barco. Eu quero encorajar você a isso. Você não vai morrer de fome, eu te garanto, meus irmãos. Você não vai morrer de fome. Dependendo do jejum que você fizer, de repente você pode ter uma dor de cabeça assim no primeiro ou no segundo dia, mas isso aí é a sua carne dizendo assim, come, larga isso. Mas você vai vencer a sua carne no nome de Jesus. Você vai dizer para a sua carne, quem manda aqui sou eu, não é você. Então agora você fica calado em nome de Jesus, que eu vou em frente porque eu preciso de um romper, eu preciso de um romper na minha vida e na minha história. Eu vou.
Eu preciso. Esse é o tempo, meus irmãos, em que o jejum se torne uma prática nas nossas vidas. Uma prática para que experimentemos essa transformação que o Senhor opera em nós de glória em glória, de glória em glória. Queria convidá-lo a ficar de pé. Eu queria encorajar você agora, nesses próximos 2 minutos, a orar ao Senhor e perguntar: Senhor, esse meu jejum, como é que vai ser? Tem coisas, meus irmãos, tem castas de demônios que é só jejum e oração. Tem áreas da nossa vida que é só jejum e oração. Tem situações da nossa volta que é só jejum e oração. Tem direções de Deus que é só por meio de jejum e oração. Então feche os seus olhos agora. Feche e ore ao Senhor. Senhor, eu preciso. Me orienta agora sobre como eu vou fazer esse jejum. Estabeleça isso forte no seu coração. De chegar até o dia 21, são 21 dias. 21 dias para terminar bem. Pai, oro para que o Senhor dê a cada um de nós força. Que o Senhor dê a cada um de nós determinação. Que o Senhor dê a cada um de nós domínio próprio, perseverança. Deus, quando os momentos, os dias ficarem difíceis, nos ajuda, Senhor, nos levanta, visita-nos para que consigamos chegar até o fim. Ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe em que áreas, ó Deus, temos enfrentado derrotas, mas nós não queremos mais ser derrotados, Deus, nós queremos vencer no nome de Jesus. E não nos deixe ouvir aquelas pessoas que nunca experimentaram o jejum dizerem para nós: isso não serve nada, Jesus já fez tudo. Senhor, nos livra desses. Queremos ouvir, ó Deus, aquelas pessoas que andam contigo no poder do Espírito Santo, cobertas pelo sangue do Cordeiro, que vivem uma vida de inteira entrega ao Senhor, de consagração, e têm vivido vitória e vitórias na vida delas, ó Deus. Queremos ouvir os testemunhos da Tua Palavra. E os tantos testemunhos depois da história. Deus, abra os nossos ouvidos para essas mensagens, essa palavra, em nome de Jesus. E que o Senhor revele e traga a cada um aqui, ó Deus, a direção de como devem ser esses 21 dias. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero ainda fazer uma oração nessa noite. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Por você que está longe dos caminhos do Senhor e sabe que precisa voltar. Esse é o primeiro passo nesse tempo de jejum. É a volta para o Senhor e dizer: Deus, eu estou longe, eu preciso. Senhor, eu quero. Ou você que nunca fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, eu quero orar por você também, abençoar você no nome de Jesus. E essa oração é só por você. Então, se você deseja receber essa oração e fazer essa oração, eu quero orar só por você. Eu peço então que onde você estiver, que você levante a sua mão bem alto, dizendo: Senhor, eu estou voltando para o Senhor. Eu estou voltando para o Senhor. Sim, isso mesmo, pode levantar a sua mão bem alto. Você que está entregando a vida a Jesus, Jesus abençoe lá atrás, pode levantar bem alto. Jesus abençoe. Isso mesmo, esse é o tempo de Deus para você, de Deus para você, de Deus para você. Jesus abençoe. Agora eu quero pedir mais uma coisa. Queria pedir que você que levantou a sua mão, sem constrangimento algum, você viesse aqui à frente, desse esse passo, que eu vou orar por você aqui. Pode vir enquanto nós vamos estar cantando essa canção. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. Pode vir em nome de Jesus. Isso. Pode vir, vem, é o tempo de Deus. Pode vir, vem cá. Não fica constrangido não. Vamos lá. É tempo de Deus, fique livre. Preciso do teu perdão. Você nunca mais
mais vai esquecer disso. Preciso de ti, Senhor. Quebranta meu coração. Pode vir você que está aí no seu lugar e sabe que o seu lugar é aqui. Venha, venha. Isso, venha no nome de Jesus. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti, eu preciso tanto. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Clame a Ele, oh Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Sim, Pai, precisamos de Ti. Precisamos de Ti. E que durante esses nossos 21 dias de jejum, ó Deus, experimentemos a Tua presença conosco, nos envolvendo, nos abraçando, nos encorajando, nos dando força, nos dando ânimo. Que seja assim, Pai, com todos nós e com a nossa família e com os nossos irmãos e com a igreja aqui, Senhor, e as igrejas no sul da Flórida. Que a Tua presença doce e maravilhosa venha sobre todos, em nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém.